Irmãos, nós todos os anos nós temos um hábito aqui de fazer um ato profético para o próximo ano. Começo desse ano nós fizemos os 12 dias, de consagração para 12 meses de vitória. 12 cultos consecutivos ofertados ao Senhor, profetizando o próximo ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, está aí. 12 dias de clamor e oração para 12 meses de vitória. Por quê, irmãos? Porque nós entendemos o que Jó disse: assim como desejou o seu coração, assim será. Amém? Do mesmo jeito que Jó disse assim, aquilo que eu temia me sobreveio. Se aquilo que eu temia me sobreveio, aquilo que eu profetizei também me sobrevém. Vocês entendem isso ou não, pessoal? Então isso é muito importante. E nós vamos estar aqui do dia 5, eu estava explicando para o irmão ali, por que não o dia 1º até o dia 12? Nós entendemos que nós vivemos numa maratona de festas, e isso desgasta. É bom, mas cansa. Recebendo visita, viajando, e vai. Então assim, desde o dia 23 até a virada do ânimo, é viagem. Olha o tanto de gente que nós temos viajando hoje. Só na minha cabeça, assim, por alto ali no escritório, umas 70 pessoas. E viagem, irmão, quem fala assim, eu vou viajar para descansar, viaja para você desligar, descansar, você não cansa não. Porque uma estrada cansa, Você vai viajar, irmão, é 2 dias depois que você chega para você descansar lá, aí a hora que você volta é mais 2 dias para você descansar aqui. É bom para a mente, mas o corpo sente. Então por isso nós não vamos fazer do dia 1º, para nós darmos ali 4 dias após a virada do ano, para as pessoas organizarem as coisas, e participar com a gente. Vocês entenderam, sim ou não, pessoal? Então vai começar dia 5. Dia 5 nós estaremos orando pelo mês de janeiro e liberando uma palavra profética para o mês de janeiro. E eu quero contar um pouquinho sobre o mês de janeiro, sobre a palavra profética do mês de janeiro. Eu coloquei essa palavra profética aqui no mês de janeiro, irmão, não é à toa. Nós tivemos aí o nosso Natal lá em casa, o Júnior, a esposa, a família. E o Júnior compartilhou comigo um testemunho, que se ele sentir de Deus na virada do ano, eu vou pedir para ele compartilhar com os irmãos, para nós se alegrar junto. E ele compartilhou um testemunho de vitória que Deus deu para ele, de um milagre que Deus fez com ele no trabalho dele. Algo que seria humanamente, aos olhos do homem, impossível. Mas na véspera daquela noite, eu mandei aquela oração, aquela mensagem. Quem ouve, porque eu tenho uma turma aqui que diz assim, pastor, eu não ouvi não, porque a linha de transmissão, eu acho que linha de transmissão é coisa sem importância. Pode ser sem importância lá para os suas negas. Mas você pode ter certeza que eu nunca vou gastar meu tempo para te mandar algo sem importância. Nunca vou gastar meu tempo para te mandar. Irmãos, eu não gasto a minha boca com piada, com brincadeira, com bobagem, com conversa fiada. Se você receber um áudio meu, ainda que seja na linha de transmissão, ou é uma palavra ou é uma oração. Beleza? Estamos combinados? Então tá bom, desculpa. Outra coisa, não precisa me responder não, basta ouvir, viu? Tá? E ele chegou para Tatiana, e geralmente ele ouve bem tranquilo, e ele ouviu de manhã, e foi isso, não foi, João? Se eu estiver errado, você me fala. E ele falou, Tatiana, você ouviu a palavra do pastor? E nessa palavra eu me recordo, que eu disse que Deus ia acelerar, aquilo que era para 5 anos, não foi isso? Deus ia fazer, eu não lembro os meses certo, aquilo que era para 1 mês, Deus ia fazer em 3 dias, aquilo que era, é mais ou menos isso. Amém, irmãos? Deus me deu essa palavra na oração. Falei, irmãos, creia que aquilo que Deus podia fazer na sua vida em 5 anos, Ele pode fazer em 3 meses. E no outro dia, irmãos,
quando sai a lista, depois ele vai explicar direitinho, na virada, quem vier vai saber. A chance do nome dele estar lá, diante de tudo, o quadro, era impossível, irmão. São quantas agências no total, irmão? 550. E quantas vagas? 43. E o seu nome estava lá em qual? Estava entre os 43. Irmão, de 500 e tantas agências. E diz ele que lembrou da palavra que Deus podia fazer. E aí, por causa disso, Júnior, que você me contou, eu coloquei aqui como no mês de janeiro, irmão. A palavra profética para o mês de janeiro vai ser essa. Presta atenção. Eu profetizo que 2026 eu vou viver dias de aceleração sobrenatural. Aquilo que ia demorar anos, o Senhor fará em um mês. Isso não é para qualquer um não. Religioso não acredita nisso não. Ele prefere rachar a lei. Eu prefiro crer. Então esse é só o primeiro. Foi por causa disso que eu queria compartilhar aqui. A gente precisa ter ousadia, irmãos. Se a gente não tiver ousadia, a gente não vence. Amém? Sem ousadia nós não vencemos. Então está aqui, irmãos. Cada dia nós teremos aqui, 12 palavras proféticas que o Senhor me deu em oração, está aqui. Nós vamos profetizar isso a cada dia. Amém? E no nome de Jesus, nós estaremos aqui. E nessa aqui, você vai colocar o seu projeto para projeto de vida para 2026. Eu selecionei 4 áreas. Primeiro, vida espiritual e ministerial. Por que eu pus em primeiro? Mateus 6,33 diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Depois eu coloquei aqui família e relacionamentos. Terceiro eu coloquei finanças e sonhos. E por último, uma vida pacífica. Paz. Aonde você está precisando de paz? No seu trabalho? Aonde você está precisando de paz? No seu casamento? Onde você está precisando de paz? Então, esse material será entregue no dia 31. Ali na porta, os diáconos vão estar ali, entregando para as pessoas que vão chegar. Isso vai ficar com você. A única coisa que você vai me devolver é isso aqui. Porque isso aqui vai fazer parte do nosso ministério de intercessão e oração. Toda a oração, a quarta-feira a Silvia é responsável pela oração. Toda quarta-feira nós vamos começar o culto apresentando a Deus esses projetos. Amém, pessoal? E o Senhor vai dar vitória. Todos entenderam, irmãos? Amém? Amém. A gente precisa entender o que Deus está falando. Não é? A gente precisa entender. Quando ele está em silêncio, é porque ele não está dormindo não. É porque ele está trabalhando. Deus não é do tipo que conversa enquanto trabalha não. Então, nós precisamos entender o que Deus está falando nesses dias. E não está começando hoje, né? Ele já vem falando esses dias. Ele vem nos ensinando, nos instruindo. Você precisa entender o profético. Você precisa entender as oportunidades proféticas. Não sei se vocês se lembram, na última pregação, Deus falou aqui que o seu milagre vai passar pela sua boca. Então nós precisamos purificar os nossos lábios. Coloca aí para nós Isaías capítulo 6, por favor. Isaías capítulo 6. Por favor. Hoje alguns irmãos estão preocupados com a transmissão.
E não para de chegar a mensagem da transmissão, irmão. Nós estamos num período de adaptação, nós estamos trabalhando e toda mudança, todo aprimoramento causa transtornos, dificuldades. Mas é com muito carinho que nós estamos fazendo. Na hora que ficar bom, vai ficar bom de verdade. Então, peço paciência aos irmãos, né? Em nome de Jesus, para que a gente possa fazer o nosso melhor. Amém? Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam todo o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram na voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar de Deus com uma tenaz, e disse: com essa brasa, ele tocou a minha boca, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. Aí depois disso, depois dessa purificação, os ouvidos espirituais são abertos, porque até então Isaías só tinha visto, mas não tinha ouvido nada. Depois disso, que a minha boca, sabe qual é o maior inimigo do seu ouvido? A sua boca. A sua boca faz você ficar surdo para não ouvir o que Deus está falando. Você vê que quando ele purifica a boca com brasa, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: quem há de ir por nós? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E então eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6 é o chamado profético. Isaías, até o capítulo 6, ele era só uma pessoa importante no reino, porque ele era sobrinho do rei Uzias. Então ele vivia confiando no rei Uzias. Ele vivia debaixo e representando uma autoridade humana. Ele vivia colocando todas as suas expectativas numa autoridade humana. Então ele fazia e acontecia. Ele era arrogante, ele era soberbo. Pastor, como que o senhor sabe disso? É só você ler o capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Se você ler o capítulo 1 e capítulo 2, ele não tem dó não, ele bate no povo, porque ele era um crente religioso. Ele é um crente, irmão. Se você ler o capítulo 1 de Isaías, capítulo 2 de Isaías, irmãos, a vontade do povo era matar ele, só não matava porque ele era sobrinho do rei. E o rei era um homem muito abençoado por Deus. Então, por causa disso, o povo respeitava Isaías. E Isaías, ele era um profeta de direito, mas ele ainda não era um profeta de fato. Eu fui assim, irmão. Eu fui um pastor religioso
que julgava as pessoas. Olha, vê se aquilo é jeito de andar, vê se aquilo é roupa para usar, vê se aquilo é música para ouvir, vê se aquilo... Um dia o Espírito Santo me pegou e falou, se enxerga, olha para o espelho. Olha para a sua vida, e começou a me apontar os meus erros, irmãos. E eu encerrei igual Paulo, miserável homem que sou. Porque quem olha para os seus próprios erros não vai ter tempo de olhar defeito dos outros, irmão. A Bíblia diz, cuidado, viu? Para você não ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Irmãos, está uma febre de pastor caindo em adultério, está uma febre do escândalo. Irmão, você liga, irmão, eu estou evitando de olhar rede social, é só escândalo. E aí vai ver de onde vem os escândalos. Dos santos, dos top. Por quê? Porque não vigiou. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cuida da sua vida, minha irmã. Cuida da sua vida, meu irmão. Como que está a sua vida de oração? Como que está a sua vida de comunhão? Como que está... Irmão, você que fica apontando o dedo para os outros, você está cuidando direito dos seus filhos, da sua casa, da sua esposa? Irmão, você que fica aí de canto em canto, falando mal da vida de todo mundo, você tem honrado seu marido? Ele chega lá, a comidinha está pronta, a roupa está lavada, a casa está arrumada. Se nós quisermos viver o profético, nós vamos precisar colocar nossa casa em ordem. Porque a Bíblia diz que da mesma fonte não jorra água doce e água salgada. E a Bíblia está falando que a fonte é a nossa boca. Boca que conta mentira não tem profético. Boca que faz fofoca não tem profético. Boca que julga o seu irmão não tem profético, irmão. Porque sai contaminado. Então, purifica. Purifica. Purifica a tua boca. Irmãos, quando Isaías tem a visão, irmãos, a gente tem que ficar atento ao que está escrito. Eu estou evangelizando um rapaz lá na rádio. E dá trabalho, irmão, porque se ele tivesse vindo da macumba era mais fácil. Mas ele é um crente desviado. Irmão, e crente desviado dá trabalho, irmão. Dá trabalho. Eu já estou orando para Jesus curar a memória dele. Porque ele fica lembrando, sabe? E olha aqui, ele morou na casa de um pastor. Dependendo do pastor é bom, né, Turola? Né, dependendo é bom. Mas dependendo, acaba com a nossa vida. Eu também morei na casa do pastor Sebastião. Estive com ele essa semana. Vontade de pegar ele no colo assim, hoje cuidar dele igual um pai cuida de um filho, do jeito que ele cuidou de mim. E eu sei que hoje eu tenho traços, DNA espiritual dele. Eu disse isso para ele, e toda vez que eu estou com ele, eu faço questão de dizer para ele, porque gratidão silenciosa não serve para nada não, irmão. Toda vez que eu estou com ele, eu falo do modelo de pai que ele é, do modelo de pastor, do modelo de marido. E eu disse hoje para ele, se um dia Deus o livre, que eu nunca precise correr para a casa dele por causa de um problema. Mas eu disse para ele, se eu tiver e passar por isso, o primeiro lugar que eu vou é para sua casa. Porque eu sei. Amém, pessoal? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou tentando preparar a igreja para viver o profético. Entendeu? Mas para viver o profético, o segredo é limpar a fonte. Porque a partir do que Deus diz para nós no culto passado, que o nosso milagre vai passar pela nossa boca. O que a nossa boca está falando? O que está entrando na nossa boca? O que nós está bebendo? O que nós está comendo? O que nós estamos cantando? Dá nada não, pastor. Então vai. Vai que não dá nada não. Então, irmãos, Isaías, ele vivia uma vida religiosa.
guardado, protegido por um título. E por causa daquele título, ele se achava no direito de apontar o dedo. Pega o capítulo 5 do livro de Isaías aí para você ver. É o capítulo todinho dizendo assim, ó: ai do fulano, ai do ciclano, ai, o capítulo inteiro, até que chega no capítulo 6, ele tem uma revelação da glória de Deus e ele diz: ai de mim. A vida dele mudou quando ele disse: ai de mim. Estava ministrando hoje, não sei quem ouviu o programa na rádio hoje, sobre o ladrão na cruz. 2 ladrões, Jesus no meio. Amém? Um cenário e 2 histórias. Um ladrão soberbo. Tu és o Cristo mesmo? Desce daí e me tira daqui. Homem carnal. Toda vez que o homem carnal vai falar com Jesus, irmão, ele quer coisa da terra. Ele quer carro, ele quer casa, ele quer emprego, ele quer dinheiro. Toda vez que o homem carnal vai falar com Jesus, ele pede coisas. Se tu é o Cristo mesmo, desce daí e me tira daqui. Para mim voltar a roubar, para mim voltar a matar, para mim voltar a prostituir. Eu quero estar com saúde, Jesus, porque eu não estou dando conta das menininhas. Eu tenho que ficar bom. O homem carnal pede essas coisas. O homem carnal, ele pede muito dinheiro para Deus, mas não é para ofertar na igreja, ajudar a construir, investir no reino, não, na missão, não. O homem carnal, ele pede dinheiro para ele poder viajar mais vezes, passear mais vezes, para trocar de carro e pegar um carro melhor. O homem carnal pede coisas carnais, coisas passageiras. Vocês entendem, pessoal? Agora o outro ladrão, ele tem um batismo de arrependimento. O cenário que era um cenário de condenação, um cenário de destruição, de maldição, virou um cenário de conversão e salvação. Sabe o que eu quero te dizer? No profético, Jesus muda qualquer cenário. No profético, Jesus muda qualquer cenário. E esse camarada, olhando para Jesus, irmão, sabe o que me pegou nesse negócio? Quando ele olha para Jesus, Jesus estava bonitão, glorificado. Jesus tinha apanhado a noite inteira. Eu imagino Jesus com a cara inchada, de tanto tomar paulada, porque eles disseram que bateram com um cajado na coroa de espinho na cabeça dele. Chicotearam as costas dele 40 vezes, irmãos. Mas não é 40 chicotadas. Faz 40 vezes 12. Porque o chicote tinha 12 pontas. E em cada ponta, Ricardinho, tinha uma lasca de osso de cordeiro. Quando batia o chicote, os ossos, aquilo entrava na pele. Quando puxava, saía arrancando pedaços de carne. Para você estar desprezando Jesus, bebendo cachaça, usando droga, indo para a festa e depois vindo para a igreja. Foi por você, foi por mim que ele suportou aquilo. Agora faz as contas. 40 vezes 12. Então Jesus, irmãos, na manhã da crucificação, ele estava destruído. O corpo dele ficou todo retalhado a noite inteira. Sabe o que aconteceu? Vieram com o manto na cadeia, na prisão. Vieram com o manto. Sangue molhado, com o manto foi grudando, secando, coagulando. No outro dia de manhã, lê lá para você ver qual foi a primeira coisa que os soldados fizeram quando foram buscar ele. Pegaram o manto e puxaram de uma vez. Já enrolou uma faixa num ralado, num machucado, e depois tirou? Sim ou não? Dói? Agora imagina puxar aquele manto e aquelas feridas, abrir todas de novo.
E foi por mim e por você. Para a gente viver uma vidinha cristã mais ou menos inconstante. Ai, estou cansado, ela veio roupa demais, não vou no culto hoje não. Você pensou se cada vez que você tivesse que escolher assim, ou eu vou no culto ou eu tomo uma chicotada daquela? Quando você nega Jesus, você está dando outra chicotada nele. Quantas vezes você bateu em Jesus esse ano? Vai continuar batendo nele até quando? A palavra está tomando um rumo que eu não queria tomar, irmão, eu não gosto. Mas você precisa tomar uma decisão na sua vida, o que você vai fazer? Você está mais preocupado com a cor da parede dessa igreja do que com a cor da parede do seu coração. Como que você tem andado? Jesus passou por tudo isso, irmão. Então quando aquele ladrão olha na cruz, ele não vê um homem bonito igual aquelas folhinhas que a gente vê aí, né, de calendário de Jesus, que dá vontade até de casar com ele, parecendo um Genequine. Não, aquele lá não é Jesus não, viu? Quem era bonito daquele jeito, o nome dele era Lúcifer. A Bíblia, a minha pelo menos, diz em Isaías 53 que ele não tinha aparência e nem formosura. Olhando para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Se fosse pela beleza, Jesus não tinha arrumado 12 discípulos não, mas tinha arrumado pelo menos um cego. Porque pela beleza ninguém ia atrás dele não. Então aquele ladrão olha, e aqui eu quero que você entenda isso, pastor Reis, presta atenção. Aquele ladrão olha para aquele homem machucado, desfigurado. Sabe o que ele vê? Ele vê um rei. Pergunta para mim, como que o senhor sabe? Pergunta. Porque ele diz, quando vier no teu reino, quem é que tem um reino? Não, você não entendeu não. Como que você olha para Jesus? O que você vê? Você vê um pai de santo que vai te dar o que você quer a troco de uma migalha? Você vê um benzedor que vai benzer você dos seus malefícios? Ou você olha para ele e vê um rei? Sabe o que acontece quando a gente olha para Jesus e vê um rei? Ele dá vista aos cegos. Lembra do cego de Jericó? Jesus, filho de Davi. Quem era Davi? Filho de rei é o quê? Enquanto todo mundo via um homem que curava, o cego que era cego viu um rei. A forma com que você vê Jesus determina o profético que vai sair da sua boca. Um dia nós vamos estar na mesma sintonia e eu vou poder falar dessas coisas. Isaías, ele deixa isso bem claro. Irmãos, por que aquele anjo não veio e com a brava tocou as mãos de Isaías? Diga para a pessoa que está do seu lado, é porque Deus não quer seu serviço. Por que tocou os lábios? Porque Ele quer a tua adoração. Vocês estão entendendo, igreja? E eu entendi que a nossa boca trava todo o nosso corpo. Trava os nossos pés, trava as nossas mãos e trava os nossos ouvidos. Porque quando a purificação pelo fogo, porque é isso, irmãos, quando a Bíblia diz, ele batizará, João Batista disse, vai vir um após mim, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Fogo não é correr, não é pular, não é gritar, fogo é purificação. Quando João Batista fala de um batismo com fogo, ele está falando de um batismo purificador, que vai purificar sua boca, e vai abrir os seus ouvidos, e vai te dar uma percepção da vida.
problema não está nos seus olhos. O problema não está nos seus ouvidos. O problema não está nas suas mãos e nem nos seus pés. O Senhor está te revelando onde está o seu problema. Seu problema está na sua boca. E todo milagre que você precisa em 2026 vai passar pela sua boca. Como que eu mudo as coisas que eu falo? Mudando o meu coração. A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Muda esse coração de pedra. Pede para Deus. A Bíblia diz, eu vos darei um coração de carne. Um coração sensível à minha voz. Um coração sensível à minha palavra. A boca fala o que o coração está cheio. Encha seu coração de esperança, você vai falar de esperança. Encha o seu coração da palavra, você vai falar. As pessoas que andam comigo falam, pastor, é incrível, a gente viaja 2 horas, 3 horas, 6 horas. Viajando esses dias 10 horas para Campinas, pergunta qual é o assunto. Te conto um segredo. Quando eu não estou falando da Bíblia, é porque eu dormi no carro. Mas é incrível, eu acordo da onde eu parei. Eu não é, quem viaja comigo sabe, eu acordo da onde eu parei. Não é? Eu não estou falando de onde eu parei. Por quê? Eu lembro que eu fiz um culto ao ar livre uma vez. E veio uma senhorinha na hora do apelo. Aceitou a Jesus. E eu fui abraçar ela. Ela olhou para mim assim, com aquela simplicidade, e falou, pastor, por que o senhor, quando fala, dá vontade na gente de acreditar? Eu falei, porque meu coração está cheio disso que eu estou falando. Está cheio. Quando a brasa toca ao lábio, o Espírito Santo, que é a brasa viva, purifica o lábio, mas abre o ouvido. E aí Isaías, ao invés de ficar ouvindo as fofocas do povo, ele começa a ouvir o que o céu está falando. E sabe o que o céu está falando? Quem há de ir por nós? A quem eu vou enviar? E aí quando ele tem entendimento, porque agora ele está purificado, aí vem o espírito voluntário. E o que está faltando hoje nessa igreja? O que está faltando hoje aí? Na maioria das igrejas. Estava conversando com alguns pastores, nós temos um grupo de pastores da Aliança do Mevan. São 105 igrejas. Com pastores titular e pastor auxiliar, 300 pastores nesse grupo. E hoje nós conversando. Falando das dificuldades do ano, dos desafios. Irmãos, sabe qual vai ser o maior desafio dos pastores para 2026? Ter uma equipe pastoral. Porque as pessoas não querem assumir compromisso com a igreja. Aceita ser presidente do Lions, mas não quer liderar os jovens da igreja. Entendeu? Quer ser da diretoria da APAI, mas não quer assumir o ministério de oração da igreja. Quer envolver com outras coisas. Associação do bairro, presidente da associação do bairro, mas não quer assumir um compromisso na igreja. A nossa igreja não anda nessa linha, mas a maioria das igrejas, quando chega no mês de novembro, o pessoal que tem cargo começa a colocar os cargos à disposição. E aí começa a ver quem vai ser os candidatos a assumir escola bíblica dominical, criança, senhoras. Irmãos, a maioria dos pastores falaram isso hoje. Irmãos, pastor Ricardo, ele falou, pastor, minha igreja, nós começamos 2025 com 1.000 membros, estamos terminando com 2.700 membros. Eu não estou conseguindo 17 pessoas para ser líder. Será que essas pessoas não têm capacidade? Mas está igual aquele ladrão na cruz, as coisas da terra. Eu quero é me formar, eu quero ter meu diploma, eu quero é isso, eu quero aquilo, mas as coisas do céu.
As pessoas não querem. Por quê? Porque envolve o quê? Responsabilidade. Estava falando para um líder nosso ali agora mesmo. Antigamente eu achava que estava acontecendo isso porque o povo não estava disponível. É errado. O povo não está disposto. Porque quando você está disposto, você arruma um jeito de ficar disponível. Sabe quem que me ensinou isso? Eu vou contar para vocês. O Micael. No dia que nós foi para Campinas. Chegou o pastor, tem vaga para ir para Campinas? Eu falei, cara, se você não estiver trabalhando, não, se eu estiver trabalhando, eu dou um jeito. Hein? Se estiver trabalhando, eu arrumo um para ir no meu lugar, eu troco, eu ligo para o meu chefe. Naquela hora eu fiquei olhando e falei, estou te vendo aí. Então tá. Quando a gente está disposto, a gente sempre vai arrumar um jeito de ficar disponível. Agora, quando alguém chegar para você e disser assim, ô Nanda, estou ocupado. Você pode olhar no olho e falar, tá não. Você não está disposta. Não está disposto. Porque a disposição vai arrumar um espaço na sua agenda para cuidar do que é de Deus. Talvez o que está precisando é um anjo te visitar com uma brasa de fogo e tocar seus lábios. Talvez o que você está precisando é um anjo fazer uma visita lá na sua casa. E você amanhecer com a boca toda inchada assim, fala, o que foi isso? Aí você vai parar de falar um pouco e vai começar a ouvir mais. Sabe por quê? Diga para quem está do seu lado. Deus não fala enquanto você fala. Quer ouvir Deus falar? Cala. Faça silêncio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando. Ou Deus fala com você, ou Ele ouve você, mas Ele nunca vai falar junto com você. O ouvido abriu, eu comecei a ouvir o céu. Sabe quem esse Isaías se tornou? O maior profeta messiânico da Bíblia. Ele só faltou, irmão, se você pegar um perito da Polícia Civil, um bom desenhista perito, sentar do lado de Isaías e falar, me dá o retrato falado desse homem. Sai até com carteira de identidade da Polícia Civil, irmão. Porque Deus revelou para ele 700 anos antes de Jesus nascer, quem ele era, onde ele nasceria e qual seria a sua aparência. Tudo porque Isaías decidiu ser queimado pelo Espírito e ouvir o céu. Que a sua vida vai mudar 80% de cara quando você parar de ouvir a terra e começar a ouvir o céu. 90% do peso, da angústia, da aflição, da preocupação vai acabar. Porque as notícias da terra faz o L. É só isso que você escuta. A notícia da terra é que está ruim. A notícia da terra é que vai isso. A notícia da terra irmão, você ficou oprimido. Agora pega a Bíblia e vai ver as notícias do céu para você ver como é que você sai para o trabalho. Você sai doido para encontrar com um demônio na esquina. Eu saio, irmão. Fala, ai, meu Deus, que seja um capeta. Estou doido para dar uns tapas na cara do capeta. Porque quando você enche das coisas do céu, a esperança. Sabe por quê? Porque o céu mostra que essa terra, por mais bonita que seja, por mais lugares belos que tenha, não se compara à terra que está por vir, ao lugar que nós temos em Deus. Você está entendendo? Sabe o que Deus quer de você em 2025? Pé na terra, mas coração no céu. Pé na terra, mas coração em Deus. Por isso que a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Estava com saudade de você, viu? Sumida. Agrada-te do Senhor,
Por isso que Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, ouvi o céu, comereis o melhor dessa terra. Não é eu não, irmãos, é a Bíblia. É a palavra de Deus, irmãos. Que nessa noite você tenha entendido essa palavra. Que você tome uma decisão na sua vida, 2026, vou andar com os meus pés firmados aqui na terra, mas meu coração vai estar em Deus, meu coração vai estar na palavra, eu vou carregar essa palavra no meu coração, onde eu for a palavra de Deus vai comigo, e fora da palavra de Deus eu não vou dar um passo. Se você tomar essa decisão na sua vida, não vai ter espaço para droga, não vai ter espaço para bebida, não vai ter espaço para prostituição, não vai ter espaço para depressão, não vai ter espaço para ansiedade, não vai ter espaço para engano, porque o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Irmãos, essa palavra, ela é uma palavra revelada, não é minha. Você tem duas opções: pegar ela e pedir ao Senhor: Senhor, me purifica, porque eu preciso que os meus ouvidos estejam abertos. Me purifica, Senhor, que eu preciso discernir a necessidade da obra. Quando ele ouviu a voz do Senhor: quem há de ir por nós, a quem enviarei? Ele entendeu a necessidade da obra. E aí ele se oferta: eis-me aqui, pode me enviar. Espírito voluntário. O diabo, ele não venceu Davi lá no terraço com Betseba. Ele venceu Davi antes, quando ele tirou de Davi o espírito voluntário. Porque a Bíblia deixa clara: no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi resolveu ficar no palácio. Por que ele ficou no palácio? Ele estava cansado? Não. Ele perdeu o espírito voluntário. Quando você perde o espírito voluntário, você pode ter energia, saúde, mas a preguiça não deixa você ir. Quando você perde o espírito voluntário, a roupa é motivo, o carro é motivo, a distância é motivo, a hora do evento é motivo. Ah não, pastor, vai marcar oração na igreja meia-noite, não é hora de orar não, é hora de estar no boteco bebendo cachaça. Não é hora de orar não, meia-noite não. Não é não? Só que a minha Bíblia diz que perto da meia-noite ouviu-se o grito: eis o noivo. Mas quando você perde o espírito voluntário, a igreja é longe, é do outro lado da cidade, não sei o que tem. Quando você perde o espírito voluntário, encontro com Deus, 3 dias, Deus me livre. Pode preparar, que eu vou matar essa saudade daqui uns dias. Fique atento. Se você perdeu o espírito voluntário, a Betseba está em algum lugar te esperando. Tá, irmão? Tá? Fala para as irmãs: irmã, cuidado. Se você perdeu o espírito voluntário, o Ricardão está em algum lugar te esperando. Diga para quem está do seu lado: não perca o espírito voluntário. O espírito voluntário te protege. Pergunta para mim por quê? O espírito voluntário vai te colocar no lugar que Deus quer que você esteja. Quem estava na vigília aqui lembra sabe do que eu estou falando. A provisão. Deus falou para Abraão assim, pega seu filho, sacrifica teu filho. Vai para o monte que eu vou te mostrar. A Bíblia diz que Abraão andou 3 dias.
Quantos dias? Quantos montes será que Abraão não passou? Se o que mais tinha naquela região era o quê? Monte. Se ele virasse e perdesse o espírito voluntário e falasse, não, está muito longe, vamos nesse aqui. Monte é monte. Não tem gente que fala assim, para que aqui na igreja? Eu adoro, eu faço culto em casa, eu adoro a Deus em qualquer... Tem gente assim ou não tem? Para que eu vou na igreja? Quem perde o espírito voluntário diz assim, eu não preciso ir na igreja para ser crente, não. E se Abraão perde o espírito voluntário e sobe em qualquer monte? Sabe o que tinha acontecido? Ele tinha perdido o filho. Sabe por que Deus não matou Isaac? Porque Abraão estava no lugar que Deus queria que ele estivesse. A sua provisão está no lugar que Deus te mandou ir. Obrigado pelos 2 amém que a gente recebeu aí. A provisão está no lugar que Deus te manda estar. Irmãos, quantos dias Abraão caminhou? Aquele cordeiro que Abraão disse, Deus proverá o cordeiro. Quando ele foi sacrificar, tinha um que amarrado no arbusto? Um cordeiro. O cordeiro representa quem, irmãos? Foi a primeira vez, irmão, que Deus apontava o profético, o que ia acontecer lá na frente, que o cordeiro, ali o cordeiro morreu no lugar de Isaac, mas o cordeiro de Deus ia tirar o pecado do mundo. Agora olha a revelação, olha a revelação. Quantos dias Abraão caminhou mesmo? Você acha que aquele cordeiro foi colocado ali naquela hora? Sabe quantos dias aquele cordeiro estava ali amarrado, irmão? 3 dias. Aquele cordeiro não ia aparecer em outro monte, porque é no lugar que eu te mostrar. Por que Deus falou o lugar que eu te mostrar? Porque eu já preparei o cordeiro. A sua provisão. Por isso que vá onde Deus te mandar ir, porque o que você precisa está lá. Vá onde Deus te mandar. A sua bênção está onde Deus te mandar ir. A provisão de Deus. Aquele cordeiro estava lá, irmãos. Abraão não sabia, mas ele profetizou, eu e o menino subiremos, sacrificaremos e voltaremos. E não satisfeito com uma palavra profética, ele lança outra. Quando Isaac pergunta, pai, cadê o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro. 2026 é o ano de você entrar nesse profético. Você sair dessa religiosidade, dessa mornidão, desse lugar raso e ir para águas profundas, mergulhar no rio de Deus. Porque, irmãos, as revelações de Deus nunca estão no raso, mas sempre está no profundo. Deixa o Espírito Santo te purificar e você vai viver os milagres de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Se levante. Senhor, purifica. Purifica, Senhor, aqueles que precisam de purificação. Senhor, talvez você está orando falando, eu preciso de libertação. Não, você precisa de purificação. Porque libertar você, Jesus libertou lá na cruz, quando Ele disse, está consumado. Oh, aleluia. As lamparinas, oh meu Deus, estão acesas. Abre os céus, envia o serafim aqui nessa noite, Senhor, com a brasa viva, Senhor. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Sim! Só meu irmão, em nome de Jesus, que eu vou abrir pra você entrar. Espírito Santo, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te
esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Oh, meu Deus! Ajuda-nos a viver o profético. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Oh, glória! É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, bem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo, Esperar, eu abro a minha casa, pode morar aqui, Podes morar aqui. pode morar aqui. Tenho fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tenho fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória Então a me Deus. tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você.
Edifica-nos. Me parar, me tirar o medo. Tira, Jesus, todo medo. Tira todo medo. Faz dizer Tira todo medo, Senhor. em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da graça, me escondo com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer, declare isso, então me tira o medo E me faz dizer, Moisés. Em meu lugar, Declare. me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é tudo sobre você. Levante as suas mãos bem alto e aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. O segredo não está em chegar lá. O segredo está em permanecer lá. Irmãos, Isaías disse assim: um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva, que tirara do altar de Deus. Sabe o que é essa brasa viva, irmão? Segundo a revelação do Espírito, a palavra de Deus. Sabe o que é a tenaz, o alicate que pegou a palavra no altar? O pregador. E por que eu sei que é a palavra? Porque ele tirou a brasa da onde, irmão? Do altar. Quando a palavra de Deus, lembra da visão do livro que Deus mandou o profeta engolir? Quando pôs na boca era doce como mel, mas quando desceu ao estômago amargava como fel. Sabe por que eu sei? Porque ele diz: vê, isso te tocou, e o teu pecado foi perdoado, e a tua boca foi por quê? Purificada. A Bíblia, Jesus disse assim, João 15, vós estáis limpos. Limpar, purificar é limpar. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O fogo que queima a nossa maldade é a palavra de Deus. Você tem duas escolhas: ir e continuar surdo para as coisas de Deus, mas ouvindo as coisas do mundo, ou ser queimado por essa palavra do altar e ter os seus ouvidos espirituais abertos. Você decide nessa noite. Feche os seus olhos. Senhor, a tua palavra foi pregada. É somente a tua palavra. O Senhor sabe que eu queria pregar outra coisa, que a palavra preparada para hoje foi outra. Mas é o Senhor que toma a casa. Esse povo não é meu, é teu. Por isso, Senhor, muito obrigado por ter falado ao nosso coração. Aqueles que ouvirem a palavra
e derem crédito e obedecer, 2026 será como um homem prudente que vai edificar na rocha. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, é o homem prudente que edifica a casa na rocha. Senhor, nós estamos cansados de edificar na areia. Nós estamos cansados de edificar do nosso jeito, da nossa forma. Por isso eu coloco diante de Ti a vida de cada homem e mulher aqui nessa noite. Que essa palavra fique gravada no coração. Que essa palavra perturbe, que essa palavra tire o sono, que essa palavra incomode. E que nós possamos fazer como Isaías, correr para o templo, correr para a comunhão, correr para a igreja, correr para o relacionamento. Porque é no relacionamento que nós temos a revelação da glória de Deus. Purifica-nos, Senhor. Purifica nossos lábios. Para que os nossos ouvidos se abram. E para que os nossos olhos percebam. E entendam a necessidade. Ouve a minha oração, Senhor. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém?